Então, irmãos, vamos iniciar aí lendo a nossa apostila. A gente hoje vai trabalhar a lição número 2 e a base bíblica que foi sugerida aqui é o Salmo 119, versículo 80. Salmo 119, verso 80, ok? Diz assim as Escrituras Sagradas: seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as principais divisões da Bíblia, né? Nós vamos desfragmentar a Bíblia, tá? E ela é principalmente dividida, né, em duas partes elementares, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Então vamos começar fazendo a leitura pela apostila, depois a gente vai fazer alguns comentários. Você já percebeu que a Bíblia é dividida em dois grandes grupos? São chamados Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando falamos de testamento, duas grandes divisões da Bíblia, estamos nos referindo às alianças ou pactos que Deus firmou com a criação, com o seu povo, com todos nós, por meio de Jesus Cristo. Onde Deus fez aliança com o povo de Israel, no Novo Testamento Deus fez uma nova aliança com toda a humanidade através de Jesus Cristo. A Bíblia conta a história dos israelitas e da aliança que Deus fez com eles. Deus fez um pacto com o povo, e esse pacto e todos os seus detalhes estão mencionados no Antigo Testamento. Nele, observamos que Deus afirmou que alcançaria não somente a nação de Israel, mas todas as nações por meio do Messias. Portanto, os autores destes livros escrevem o que Deus fez por eles e como eles deveriam adorá-lo e obedecê-lo em resposta ao seu amor. A mensagem central do Antigo Testamento é: o Messias virá. Deus, ele escolheu um povo para separar esse povo para servir de exemplo para toda a humanidade e para trazer o Messias à Terra. Mas o Antigo Testamento, a gente vai falar das partes do Antigo Testamento, porque é fácil entender a história do Antigo Testamento? Quem acha fácil aí? É fácil ou é difícil? Não é fácil? Tem muita comparação. Por que não é fácil, né? Porque o Antigo Testamento, os livros, eles não estão numa ordem cronológica. A história, ela não está organizada cronologicamente. Então, nós temos que entender essa estrutura que a Bíblia está hoje para nós. Precisamos entender a cronologia. A Bíblia, existe hoje uma Bíblia de ordem cronológica, né? Ela facilita muito a compreensão. Então, como que ela chegou a esse formato, ok? Esse formato que nós temos hoje. Como que a Bíblia chegou? Em 1450, um homem chamado Gutenberg, ele inventou a imprensa, né? Então, antes disso, não se podia ir à igreja com um livro desse, né? Não dava para você dizer assim: vou à igreja, vou levar a Bíblia toda. Você teria que carregar 66 rolos, né, para ir para a igreja. Então, a Gutenberg, ele, inclusive, o primeiro livro que ele
publicou foi a Bíblia. Então, antes de Gutenberg, não se tinha então um livro dessa, e também não era cópia assim do jeito que a gente tem hoje, né? Era uma prensa, mas é lógico que não como as cópias que existem hoje. Por exemplo, irmãos, o livro de Esdras, a história que está contada ali no livro de Esdras, o tempo que essa história acontece é quase próximo do Novo Testamento. É por volta ali de 400 anos antes de Cristo. Só que quando nós olhamos no nosso livro, ela está bem lá atrás, né? Tá antes da metade, né, da Bíblia. Mas a história está lá próximo do livro de Malaquias, próximo já do Novo Testamento. Então, a Bíblia, além dessa divisão de Antigo e Novo Testamento, começando aí pelo Antigo Testamento, ela foi dividida por classes de livros. Ela não foi dividida assim por época. Por exemplo, vamos supor que eu há 10 anos atrás escrevi uma história, né, e o Fernando escreveu também uma história, mas eu escrevo assim de uma linguagem mais histórica, né, um fato histórico. Mas o Fernando é mais poético, né, ele escreveu de outra maneira. Então, eu vou ser colocado num grupo e o dele vai ser colocado em outro grupo. Assim foi separado os livros do Antigo Testamento. É poético? Vai ficar junto dos livros poéticos. É livro histórico? Vai ficar junto dos livros históricos. Eles não foram agrupados, organizados com os outros livros por ser contemporâneo. E quem definiu organizar esses livros, então ele decidiu por essas categorias, né? Os judeus, eles, com a sua tradição, eles já tinham uma ordem, né, chamada Tanakh, né? Então, por que Tanakh? Porque primeiro vem a Torá, que são as leis. Então é a primeira letra, né? Torá, T de Torá. Depois vem o Nefim, que são os profetas. Depois os Kenubim, que são os escritos, né? O livro dos judeus, eles são divididos em 3 partes, né? E tem 24 livros, porque os livros dos profetas menores, eles são um livro só. E o livro que nós temos, a gente já recebeu organizado pelos judeus, e ficou então assim parecido, né? Só que separou os profetas maiores dos profetas menores. Então a gente tem a seguinte divisão do Antigo Testamento. Nós temos a lei, né, que são os 5 livros primeiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? E então eles foram colocados primeiro. Depois nós temos 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros são livros históricos. Depois temos 5 livros poéticos. Então, quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então já não estão mais na cronologia, né? Eles já foram uma história jogou lá na frente, uma história jogou lá atrás, porque já separou esses grupos. Só o livro de Salmos, para você ter uma ideia,
ele tem uma cronologia diversificada, né? Porque nós temos salmos até escritos por Moisés. Então, o salmo escrito por Moisés foi escrito muito antes do que o salmo escrito por Davi. Davi escreveu aproximadamente aí a metade dos salmos, né? Cerca de metade dos salmos são de Davi. Então, só falando de salmo, a gente já tem um texto que é muito mais antigo do que outro. E depois nós temos 5 profetas maiores e os 12 profetas menores, né? Completando então 39 livros. Então, assim que foi organizado a Bíblia do Antigo Testamento. Quer ver uma coisa interessante? Pra gente, quando a gente vai procurar um livro, deixa eu chamar um voluntário aí, um voluntário com a Bíblia de papel, para achar um livro. Tá, vem aqui então, vem aqui. Não, vem cá na frente. Vem cá com a Bíblia. Fala um nome de um livro aí, para o Fernando achar. Traz a Bíblia. Quer a minha? Toma. Foi melhor. Diga um livro fácil aí, irmão, para mim. Não, fala um bem difícil para ele. Fala um difícil. Fica aqui na frente da câmera. Amós 2. Amós. Então, lê o livro de Amós. Então, o que você faz? Você abre a Bíblia no meio. Aí já vai cair lá no Salmo 118. O meio da Bíblia é o Salmo 118. Então, você já vai saber que Amós é um profeta menor, né? Então, o livro dos profetas menores está para frente ou para trás? Para trás não, para frente. Para frente. O Salmo é um livro poético, né? Então, os profetas tem depois poéticos e depois profeta maior, profeta menor, depois do Novo Testamento, né? Então, você abriu no meio. Ele é profeta menor, você vai andar para frente, certo? Então, vai lá, anda para frente. Para frente. Aí você vai abrindo. Você puxa um pouco, puxa bastante assim. Provérbios, ainda está nos poéticos. Puxa para lá, puxa bastante para lá. Você vai ver. Jeremias. Parou em Jeremias. Ele está no profeta maior ou profeta menor? Jeremias. Maior. Então ele vai mais um pouco para frente. Porque profeta menor está depois do profeta maior. Vai para lá, mais para frente. Aí você vai puxando. Porque eu estava indo certo. Não, para frente. Não, eu estava falando. Para frente, de novo. Para cá é para frente, pô. Aqui, ó. Para frente. Para Novo Testamento é para frente, pô. Para frente. Vai puxando para frente. Para frente. Ainda está no maior. Está no Daniel, ainda é profeta maior. Amós. Então já chegou, porque ele foi olhando para frente. Vamos supor que ele abre aqui, ele já puxa mais ou menos aqui. Com o tempo aí você já vai acostumando. Nos profetas menores, se você abriu no profeta menor, aí você vai andar só algumas páginas para lá ou para cá. Certo? Quase pensei que tinham tirado a morte daqui. Como é que é? Ageu é um livro menor. Ageu é um profeta menor, né? Depois de Daniel para trás, né? Exatamente. Então, os profetas maiores. Então, vem a lei. Vou pedir para abrir num dos livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você já sabe que é lá no início. Se eu pedir para abrir um livro histórico, Crônicas, Reis, aí você já sabe que é depois do Pentateuco, né? Depois dos 5 primeiros. É antes de Salmos. Salmos já é poético, né? Porque no meio, se você abrir no meio, vai cair no Salmo 118. Aí, se for poético, já está ali perto dos Salmos. Se for profeta maior, está logo depois dos poéticos. Salmo, Provérbio, Eclesiastes. E Cântaros de Salomão. Se for profeta menor, está depois. Depois o Novo Testamento você já conhece melhor, né? Ok? Então, fica mais fácil encontrar. O Novo Testamento, ele também foi agrupado por categorias.
ele também não está na ordem cronológica, do jeito que se encontra aí na sua Bíblia. Okay? Então, qual é essa ordem que foi colocada para nós? Primeiro, os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Certo? Depois, um livro histórico, Atos. Então só tem um livro histórico, livro de Atos. Depois do livro histórico, as cartas paulinas. Aí vem todas as cartas de Paulo. Depois vem as cartas gerais, as epístolas gerais. Outras cartas que não foram escritas por Paulo. Foi escrita por Tiago, primeiro Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, Pedro, João e Judas, né? E por último, o livro profético. O Novo Testamento já é mais fácil, a gente já conhece melhor, né? Tem até musiquinha, a gente já sabe mais a ordem, né? Mas ele também não está escrito cronologicamente. Então, os evangelhos, eles são 4 evangelhos, mas tem 3 que são chamados de evangelhos sinóticos. Já ouviram falar? Já, né? Então, sinótico é porque vem da mesma raiz da palavra sinopse, né? Quando você lê atrás de um livro, assim, ou de um filme que você vai assistir, você lê lá a sinopse, quer dizer que você lendo só aquilo ali, você não conhece a história toda. Então, o sinóptico quer dizer que você tem que ler em conjunto. Você não pode ler ele sozinho. Então, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, eles são sinóticos. Eles têm que ser lidos juntos. Por quê? Tem detalhes que da mesma história que você vai encontrar em Mateus, detalhes que você vai encontrar em Marcos, e detalhes que você vai encontrar em Lucas. Então, sinótico quer dizer que você tem que ler os 3 para conhecer a história de uma forma mais detalhada, né? Na sua Bíblia, normalmente aí, nas Bíblias hoje, né, já vem lá um comentário, uma nota, dizendo qual o texto correspondente. Quando você está lendo lá em Mateus, né, embaixo lá, do lado, já está dizendo o texto em Marcos, que está contando a mesma história. Se você tiver a Bíblia já no tablet, no celular, aí já fica mais fácil ainda, né? Ele tem mais comentários. O Evangelho de João, ele não é sinótico, porque ele pode ser lido sozinho. Inclusive, o Evangelho de João, ele conta histórias que não estão nos Evangelhos sinóticos. Você sabe por quê? Porque João, ele conta a história de Jesus na Galileia, e os outros evangelhos contam a história de Jesus na Judéia. Então, o João, ele pode ser lido separadamente. E os 4 evangelhos, eles foram escritos. Por que os 3 sinóticos são diferentes? Tem linguagem diferente? Porque os 3 sinóticos e de João, eles foram escritos para alcançar 4 tipos de pessoas diferentes. Os romanos, os judeus. Hã? Para os romanos, os judeus, e para em geral, para os povos, para nós, né? Exatamente. Para os romanos, para os judeus, para os gregos, né? Por exemplo, Mateus, ele escreve para os judeus. Então, o que Mateus, quando escreve o seu evangelho, o que Mateus quer provar para os judeus? Que Jesus é o Messias prometido. Por isso, o evangelho de Mateus vai sempre se referir como está escrito no profeta tal, ou para que se cumprisse o que está escrito, aí cita a profecia. Quando Marcos escreve, Marcos está escrevendo para os romanos. Então, o
O Marcos, ele quer apresentar um Jesus humilde, um servo. O Jesus, ele não quer tomar o poder do imperador, e ele quer mostrar então que Jesus é esse servo, mas ele é um conquistador poderoso. O seu reino é espiritual, mas ele é poderoso. E os romanos não gostavam de ler também. Então ele faz um evangelho mais curto, não contando muitos detalhes. Quem gostava de ler eram os gregos. Lucas, ele queria apresentar Jesus para os gregos. Então, ele faz um relato mais histórico, um relato mais detalhado. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Por quê? Porque os gregos se achavam perfeitos, né? E os gregos se achavam os donos da sabedoria. Então Lucas já detalha mais, tem uma linguagem mais rebuscada, né? Ok? Perguntas até aí? É por isso que Paulo apresenta antes de Jesus Cristo a sabedoria de Deus, né? Cara, dos gregos tem esse problema, né? Como é que é? Paulo, quando tem Atenas, pega Jesus apresentando ele como a sabedoria de Deus. Sim. Porque os gregos se pegavam muito. Exatamente. Paulo, quando chega em Atenas, não fica falando de Abraão, não fica falando de Isaac. Os gregos não sabiam quem era Abraão, não sabia a história de Israel, a história de Messias. Então Paulo chega lá e usa a linguagem dos gregos, né? Ele chega lá, vê uma estátua lá de um altar para um Deus desconhecido, e ele falou: é esse aí que criou todas as coisas. O João, quando ele está escrevendo, eles já falavam, os gregos, eles já falavam sobre o Logos, né? Então o João, ele diz: esse Logos aí que vocês falam, que criou todas as coisas, esse Logos é Jesus, que era algo que eles já conheciam. Mateus, Marcos, não fala em Logos. Logos era o verbo, era a palavra que fez tudo existir. João, quando ele vai falar para os gregos, ele fala: essa palavra, esse Logos, é Jesus. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a gente vai ler cada livro do Novo Testamento, a gente tem que entender que tinha um objetivo diferente, tinha um alvo diferente de pessoas, e por isso tinha uma linguagem diferente. Tá ok? Até aí? Então vamos falar um pouco sobre vamos continuar aqui na apostila sobre o Novo Testamento. Continuando aí na lição 2, onde está Novo Testamento. O Novo Testamento é inaugurado com a vinda de Jesus Cristo. Nessa nova aliança, vemos Cristo dando a sua vida para a salvação dos que creem, tanto os do povo de Israel, quanto as pessoas de outras nações, inaugurando a igreja, que foi depois continuada pelos apóstolos. Vemos no Novo Testamento a indicação clara da segunda vinda de Jesus, para selar plenamente a aliança de Deus. A mensagem central do Novo Testamento é: Jesus veio e Jesus voltará. Esse Jesus dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como o céu o vestia. Atos capítulo 11. Tá? Então o Novo Testamento, ele é a nova aliança, né? Ele fala da vinda de Jesus, não fala da história de Jesus quando ele era criança, adolescente, fala do ministério de Jesus. Os evangelhos, eles se prendem no ministério dele. Fala da salvação somente em Jesus Cristo, fala da criação da igreja. Depois o apóstolo Paulo vai falar mais detalhadamente sobre a igreja e os apóstolos e sobre a volta dele, né? Bom, aí vai citar os livros, né, que a gente já falou.
os livros do Antigo e do Novo Testamento dividido por categorias. Na outra página, algumas cópias aí saíram um pouco apagadas, né? Mas aqui são os nomes dos livros, ok? Então, esses livros, eles não chegaram a nós assim, não caíram já do céu escrito em português, né? Eles foram escritos, vocês já ouviram falar assim, pô, fulano prega no original. Quer dizer que ele foi lá no original. Que quando vocês ouvem isso, o que vocês entendem? Ele vai lá na língua original, né? Para entender melhor o texto. A língua original que foi escrita, a Escritura Sagrada, ok? Então, a língua original que foi escrita, bom, o Antigo Testamento foi uma língua, né? No Novo Testamento foi outra língua. Então, vamos começar pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em que língua? Hebraico, né? Hebraico. E aramaico também. Na verdade, aramaico tem o texto de Daniel 2:4 e 7:28. Tem 2 capítulos de Esdras, que é o capítulo 4, verso 8, até o capítulo 6, verso 8, e Jeremias 10:11, somente esse, em aramaico, né? Mas como então tem gente que fala assim, ué, não tem texto em aramaico? Não foi só em hebraico. Tem alguns textos em aramaico, mas todo o resto do Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Então, de um modo geral, quando a pessoa pergunta qual livro o Antigo Testamento foi escrito, nós dizemos hebraico, né? E o Novo Testamento foi escrito em qual língua? Grego. Todo mundo concorda? Já ouviram falar que foi em grego? Mas a pergunta é, por que os autores do Novo Testamento, eles escreveram em grego? Não eram autores judeus? Mateus não era judeu? João não era judeu? O apóstolo Paulo não era judeu? Por que eles escreveram em grego? Pedro não era judeu? Por que será que eles escreveram em grego? Pode estar. Uma língua que dominava na época, né? Então, os judeus, mesmo os judeus falavam também grego, né? Jesus falava grego. Jesus também falava aramaico, né? Falava aramaico porque, na verdade, os judeus no Antigo Testamento, por exemplo, eles falavam hebraico. Mas quando o povo de Israel, não só o povo de Israel, a Síria dominou toda a Palestina, a Síria tinha uma estratégia diferente, né, dos romanos. Ela pegava os povos e levava para outro lugar e colocava ali outros povos no local daqueles, para poder justamente espalhar, misturar as línguas, né? Daí que vieram os samaritanos, né? Eles levaram os judeus dali e colocaram ali 5 nações e depois misturou tudo. Os judeus se misturaram com outras 5 nações e por isso que os judeus que depois voltaram da Babilônia para Jerusalém, eles não queriam se misturar mais com os samaritanos, porque já estavam tudo misturado, né? Então a língua que os assírios falavam era o aramaico. Então o aramaico veio desse império assírio, porque eles pegaram, quando a Síria dominou a Babilônia também, então eles levaram os judeus para a Babilônia e pegaram os caldeus, os babilônicos, e levaram para a Palestina, né? Justamente para confundir mesmo, para não haver essa comunicação. Por quê? Porque um grupo, se perder a comunicação, perde a força, né? Ok? Então, depois eu vou falar um pouquinho por que eles falavam grego, ok? Sobre os manuscritos originais. Onde estão os manuscritos originais?
que os autores que escreveram lá no pergaminho, no papiro, cadê esses rolos, né? Onde será que eles estão? Alguém sabe? Alguém tem algum pedaço aí? Se tiver, me avisa, a gente ir lá poder visitar. Alguém sabe onde estão? Não, né? Eles não existem mais. Não existem. Então, quando alguém fala assim, os originais do papiro, a língua original está lá escrito ainda nas cópias, mas os originais não existem mais. Foi queimado, né? Hã? Foi queimado. Foi destruído também com o tempo, né? Então, não se pode encontrar mais um texto. Aliás, também se tivesse um texto original, do jeito que o ser humano é idólatra, né? As pessoas iam ficar idolatrando o texto original, né? Então, acho que também até foi providência, né? Não existiu o original, senão teria gente aí idolatrando o texto original. As pessoas idolatram estátua, idolatram um monte de coisa, né? Bom, então, a Namá disse muito bem, muitos foram queimados porque alguns imperadores, eles queriam exterminar mesmo essa cultura judaica. Então, durante a história, o povo de Israel viveu sobre muitos cativeiros, né? O antigo Epífanes, por exemplo, ele 175 a.C., ele pegou todos os manuscritos dos judeus que ele encontrou e ele destruiu tudo. Então, esse era um motivo, porque os originais foram sendo terminados, né? O Diocleciano Teve alguns que escondeu a Bíblia, assim que foi escrito na Bíblia, escondeu. Sim, muitos foram escondidos. Acesso à palavra de Deus, Isso. Na época de Manassés, por exemplo, Manassés também, ele quis destruir tudo, mas quando Josias, vocês lembram lá a história bíblica, quando Josias, ele foi o rei, ele encontrou um rolo e ele restaurou a cidade de Jerusalém politicamente e ele começou a obedecer de novo tudo que estava escrito ali. Mas a própria tradição judaica, quando o texto ele ia se deteriorando, porque o pergaminho ele não durava muito tempo, eles mesmo pegavam e enterravam para aquilo ali ser destruído. Por quê? Porque eles tinham medo de quando começasse a cair uma letra, né, uns fragmentos, os copistas iam ler aquilo ali, faltando alguma coisa, e ia alterar a mensagem. Então eles tinham já também uma tradição. Quando fazia a cópia, a antiga era destruída. Então por isso também que não... Pergaminho era feito de sisal, né? Hã? Pergaminho era feito de sisal. Pergaminho era pele de animal, né? Pele de cabra. Né? Tinha um tratamento, né? Primeiro, e o papiro de planta, né? Então era próprio costume judaico, né? Era também por causa da perseguição, essas que a gente citou aqui. O Diocleciano, que era romano, ele também perseguiu os cristãos e os judeus, e ele queria acabar também com todos os escritos dos judeus. Então também destruiu, e durante a história tiveram várias outras perseguições. Mas você veja que mesmo assim Deus preservou a Escritura Sagrada através de alguns homens de Deus, né? Que no início um trabalho
muito importante era dos fariseus, né? E dos escribas também, que os escribas que faziam as cópias, né? Os fariseus é que continuaram ensinando para o povo. Então, vamos falar um pouco sobre as cópias, ok? Alguma pergunta aí sobre os originais? Assim, aquele filme, o livro de Eli, tem alguma coisa verdadeira ali? O livro de Eli é um filme sobre o futuro, né? Então, eu queria saber se aquilo ali é verdadeiro. Eu gosto de ver, né? Eu já vi umas 3 vezes. É só uma suposição que pode acontecer na destruição. Estou falando que vai ser tudo destruído daquela forma ali e só vai restar pouca gente na Terra, né? Bom, a gente não pode afirmar que vai acontecer daquela forma ali, né? Eu não creio, eu não gosto muito dessa visão muito destruidora, né? Porque quem tiver com Cristo, a nossa perspectiva é boa, né? A perspectiva não é destruição. Destruição para quem estiver sem Cristo, né? Mas nós vamos receber uma nova cidade melhorada, né? Eu nem lembro disso aí que o senhor está falando. Aquele filme eu lembro mais que ele vai seguir um caminho para o Oriente. Ele tem que ele vai para os Estados Unidos, né? A palavra de Deus no filme. E aí ele é perseguido, mas ele chega lá. Depois ele meio que vai falando os livros. Ele chega em Alcatraz, né? Ele chega ele chega na ilha de Alcatraz, que agora não me lembro qual é a cidade. De Alcatraz, e ele dita a Bíblia, né? A Bíblia todinha, que aí ele consegue pegar a Bíblia dele, né? Na verdade ele só tinha a Bíblia na mente no final, né? Mas ele tinha uma Bíblia que perseguiam para pegar. Mas foi destruída, né? Mas ele já estava tudo na mente. Estava tudo na mente. A Bíblia foi destruída e ele começou a digitar. A falar e eles a ditar de novo e fizeram a cópia novamente, né? Bom, não dá para dizer que vai ser daquela maneira, né? O futuro, né? O filme fala sobre o futuro, né? Quer falar? A grande mensagem do filme, que eu entendo, que ele tem uma mensagem. Sim, tem. Ele tem o objetivo dele. Ele traça firme no objetivo dele, passa todos os obstáculos. No final, eles pegam a Bíblia dele, mas não conseguem ler. E ele cumpre o seu objetivo, né? Começa a mencionar a Bíblia toda de cor. Vou fazer novas cópias. Lançar a Bíblia novamente. Era a última Bíblia do mundo, aquela. É isso aí para nós, já fica para nós cristãos saber bastante da palavra de Deus, se a palavra de Deus estudou mesmo, nossa mão, de ter uma coisa, não é uma grande ficção, né? Muito bom esse livro, tem esse filme, olha só, sabe uma coisa que os escribas não podiam fazer? Que eles iam ficar escandalizados com o Eli, né? Quando eles iam fazer uma cópia, eles não podiam ditar o texto. Os escribas, eles copiavam o texto, de tanto eles copiarem, eles já sabiam de cabeça. Mas quando eles iam fazer uma cópia, eles não podiam ditar, porque ditar podia trazer um erro. Então eles tinham que copiar, então eles tinham todo um zelo para copiar. No final tinha que contar todas as letras, para ver a quantidade de letras. Se tivesse faltando uma letra numa folha, aquela folha é jogada fora. Se errasse 3 vezes, todo o material era jogado fora. Na tradição não, Tradição? Na tradição judaica, a tradição dos escritos. Então, porque quem fazia as cópias eram os judeus. E os judeus eram totalmente cautelosos, eles eram zelosos. Se fosse brasileiro, não sei se sairia. Os teólogos liberais, eles gostam de dizer assim, cada tradução uma traição, né? Mas não cheguei a esse ponto, porque Deus, ele separou pessoas zelosas para manusear e para fazer a cópia, porque nem para pegar o rolo, só o judeu podia. Quem não era judeu não podia. Vamos na sinagoga. Aí quem levava o rolo tinha uma pessoa específica para levar, para abrir o rolo. Não era qualquer um que podia pegar, não. Quando Jesus deram a ele pegou? Deram para ele, né? Ele foi escolhido. Quando ia na sinagoga, tinha o chefe da sinagoga, né?
Então ele decidia ali o chefe da sinagoga organizava tudo, né? Então quem ia pegar, quem ia dar a palavra, né? Então ele disse, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, foi dado só o livro do profeta, eles pegaram só um rolo só, toma esse rolo aqui do profeta Isaías. Não era a Bíblia toda, não deu a Bíblia assim na mão de Jesus, porque cada livro era um rolo, então ninguém podia ir para a sinagoga com 66 rolos. Vamos à igreja com 66 rolos, não tinha isso, tinha só o rolo lá dos líderes, né? E então as cópias eram todas manuseadas com todo zelo, a tinta era preparada só por judeus, a tinta que era usada, a pena, né? E o escriba, ele não podia falar de cor, não podia. Ele até sabia, porque a gente não decora o texto. O escriba, ele decorava o texto, mas ele não podia, por causa dessa reverência toda. E a reverência era tanta que, se eles fossem escrever o nome de Deus, eles tinham que trocar a pena. Então, agora vai escrever o nome de Deus, bota uma pena nova, troca de roupa, aí escreve, aí continua escrevendo, aí vai escrever de novo, aí troca de novo, porque era uma reverência muito grande, um zelo muito grande. Então, se eles no final eles contassem, se tivesse algum erro, aquilo ali era jogado fora, entendeu? O zelo, fala. Aqui em Apocalipse, pastor, fala, Aham. todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, se alguém lhe fizer qualquer crescimento, Deus lhe apresentará os flagelos escritos deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá o testemunho destas coisas, certamente vem sem demora. Então eles tinham uma reverência muito grande, um temor muito grande. Apocalipse já era no final de Apocalipse, fala sobre isso. O texto hebraico, né, dizia que não podia mudar nem um iote. O iote não é nem uma letra, o iote é tipo um ponto do i, em cima do i é o iote. Então, se faltasse um iode lá, então aquele trabalho era descartado. Ok? Então, esse zelo dos escribas que foram fazendo com que a Bíblia chegasse até nós. Mesmo assim, as cópias que a gente tem, por exemplo, do Antigo Testamento, hoje, elas já são depois de Cristo. As cópias mais antigas são as que foram achadas em Qumran, nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, né? Elas são datadas de 2 séculos depois de Cristo. São trechos do Antigo Testamento. Eu fui, inclusive, no museu, quando elas estiveram aqui no Rio de Janeiro, né? E existe um conjunto completo que estão guardados, né, de cópias antigas, né, estão guardados lá com muita reverência. Ok? Perguntas até aí? Isso? Está bem entendido? E sobre a Septuaginta, quem já ouviu falar? Já ouviu falar, né? A cópia dos 70, né? Então, houve um período que não teve escrito dos profetas bíblicos, né? Houve um período entre os escritos do Antigo e do Novo Testamento, que tem algumas Bíblias antigamente vinha até 4 páginas brancas, né? Então, nesse período aconteceu muita coisa. Verdade, que a igreja está há 100 anos? 400 anos, exatamente.
Não houve escritos oficiais, né? Mas nesse período, então, houve um escritor chamado Aristeia, e ele era escritor de Ptolomeu Filadelfo. Isso foi um período de dominação grega. Vocês sabem que antes do Império Romano teve o Império Grego, né? O Alexandre o Grande herdou um exército muito grande do seu pai. Ele começou a dominar toda a Ásia Menor, e ele queria implantar a cultura grega, né? A língua grega, a política, o modo deles fazerem a arte e tudo, né? Isso se chamava helenismo, né? Então a cultura grega, ela se espalhou. E depois que o Alexandre o Grande morreu, só governou 10 anos, né? Foi dividido então as suas províncias pelos seus capitães, né? Então esse escritor de Ptolomeu Filadelfo, que foi um dos que ficaram com uma parte, né? Ele olhou para sua biblioteca em 286. Na verdade, quem era o bibliotecário se chamava Demétrio de Farelos, né? Então Farelos, ele tomava conta de todos os livros, né, do governo ali de Ptolomeu. E ele olhou e viu que não tinha escrito dos judeus, né, em grego, né? Então ele solicitou uma cópia para o sacerdote Eleazar de todos os escritos. E então ele começou. Bom dia. Bom dia. Eles convidaram então 72 homens capacitados. Por que 72? 6 homens de cada tribo, para traduzir então os escritos para o grego. E então 72 dias depois, eles pegaram os escritos dos 72 e compararam, e estava idêntico. Então essa é a Septuaginta. Inclusive a Septuaginta, ela foi muito usada na época de Jesus, porque ela estava escrita em grego, e muitos manuscritos foram destruídos. Então a Septuaginta, ela serviu de base para muita gente, ok? E sobre a Vulgata Latina, quem já ouviu? Bom, alguma dúvida sobre a Septuaginta? Por isso que na época de Jesus falava grego, porque a dominação era grega, né? A cultura grega influenciou muito, inclusive nós, né? Temos palavras em português que vieram do grego, né? Muitas palavras, né? E a Vulgata Latina, quem já ouviu falar? Eu já ouvi, mas é bom traduzir para gente. Já ouviu falar, né? Então, por que o nome Vulgata? Porque Vulgata vem de vulgar mesmo. A pessoa logo acha assim, então é uma coisa ruim. Mas vulgar significa que é algo popular. Significava a versão do povo. Então, Jerônimo de Savonarola, ele, quando tinha já 60 anos de idade, tem gente que acha que 60 anos já não pode fazer mais nada, né? Jerônimo de Savonarola tinha 60 anos, ele foi para o mosteiro em Belém e ele ficou ali 3 anos dentro do mosteiro para então traduzir toda a Bíblia para o latim. Por que para o latim? Porque era a língua que o povo falava, né?
no Império Romano, né? Os romanos falavam latim, né? Então ele pegou a escritura, ele pegou o hebraico e traduziu para o latim, e ele pegou o grego no Novo Testamento e traduziu para o latim. Porque o latim, a língua dos romanos, era a língua oficial da igreja também, e a língua que o povo falava, e a língua que nos influenciou também. O português é influenciado fortemente pelo latim, né? Essa tradução foi encerrada em 405 depois de Cristo. Essa versão para o latim. Antes disso, a Bíblia não era lida em latim. E o povo não tinha acesso também à Bíblia. Ele traduziu por causa da Igreja Católica, que estava sob o domínio do Império Romano, né? Então ela se encerrou 405 depois de Cristo, a Vulgata Latina. Ela é a versão oficial da Igreja Católica. Essa palavra Vulgata. Vulgata, é. Vulgata vem de vulgar. Geralmente, quando a pessoa agride o outro, que fala, poxa, ela vulgar pra caramba. Você se não, vulgar quer dizer popular, vulgar, né? Quer dizer... Tem assim, às vezes a pessoa tem um apelido, né? O seu nome é Elizabeth. Vulgo Beth, né? Vulgo. Popularmente como conhecida como Beth. Então, só que quando a pessoa fala vulgar, aquela mulher ali está muito vulgar. Tem um sentido assim negativo, né? Mas esse sentido original quer dizer que é um sentido popular. Era a língua do povo, era a versão do povo, né? Só que quando Jerônimo de Savonarola, quando ele pegou os escritos, ele traduziu, ele também traduziu os livros apócrifos. Também. 60 anos, morreu porque 80 anos por aí. Hã? Pessoa que 60 anos deve morrer. Não, ele levou 3 anos para traduzir. Só 3 anos. Só 3 anos traduzindo direto, né? Bom, ele era especialista em grego, né? Então, alguns eruditos, ele recebeu uma acusação de não ter traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o latim. Ele foi acusado de traduzir do grego, que era a Septuaginta, para o latim. Mas ninguém tem prova disso, né? Então, historicamente, ele traduziu do hebraico para o latim o Antigo Testamento e do grego para o latim o Novo Testamento. Você não pode provar. História, ela é feita de documentos, né? Não é feita de achismos. É como quando a gente fala sobre a história da igreja, sobre a história dos batistas. A gente não pode ficar achando que o batista veio disso, achando que veio daquilo. Tem que ter comprovação, né? A gente tem lá a confissão de Londres, dos batistas, confissão, né, de 44, depois teve uma outra confissão, até chegar a nossa. Então, história é feita de documentos. A história não pode ser inventada, tem que ser concreta. Tem que ser em cima de fatos, né? Pode ser inventada. Mas o que aconteceu, né? Quando veio a Reforma Protestante, então a Bíblia começou a ser traduzida, Lutero traduziu para o alemão, o John Wycliffe já tinha traduzido também. A Igreja Católica, ela criou a Contra-Reforma, né? Então, ela, para combater a Reforma Protestante e também para fundamentar os seus erros doutrinários,
ela aproveitou que Jerônimo de Savonarola, ele não tinha uma má intenção de colocar os apócrifos ali. Ele mesmo, na própria Bíblia que ele traduziu, ele deixou bem claro lá que aqueles livros apócrifos que ele traduziu porque eram livros históricos, mas que não eram inspirados. Mas a Igreja Católica, como ela queria um embasamento para as suas doutrinas errôneas, falar com os mortos e muitas outras, ela foi e adotou então a versão Vulgata latina como a versão oficial, e que também já tinha ali os livros apócrifos, né? Por isso que na Bíblia Católica existe lá no Antigo Testamento o livro de Tobias, livro de 1ª, 2ª Macabeus, que foi escrito no período interbíblico, né? Nesses 400 anos teve um escrito de 1ª, 2ª Macabeus, mas eles não foram considerados escritos sagrados, né? Não foram canonizados. Depois, numa próxima aula, vou falar mais sobre o cânon, né? Sobre a canonização. Eles não foram canonizados, eles não eram considerados canônicos. No livro de Daniel existia lá uma adição. No livro de Esther também existe uma adição, né? Existe a história de Bel e o dragão, a história de Susana, uma lenda, né? Joana d'Arc? Uma francesa que... mas já um outro livro do apócrifo. Porque, na verdade, existem centenas e centenas de livros apócrifos, né? Depois de Cristo, então, existem muitos livros que não foram considerados sagrados, ok? Então ficou ali determinado que essa tradução era a tradução oficial, ok? Perguntas, então, para a gente finalizar, sobre a organização da Bíblia. Deu para entender aí que a organização não é cronológica, é distribuída em categorias, não é a história. Você às vezes está aqui numa história aí ela pula há tantos anos, depois você lá na frente você volta à história lá atrás. Deu para entender que ela é separada por categorias, né? Os originais foram todos, não existem mais, né? A gente tem aqui cópia da cópia da cópia da cópia que os escribas zelosos deixaram até nós. Quando o templo em Jerusalém foi destruído, foi dali antes que pegaram os pergaminhos e levaram lá. Quando o templo foi destruído, foi no ano 70 depois de Cristo, né? Então ali do Antigo Testamento já não tinha mais original, já era cópia. O imperador Tito, ele entregou umas cópias para o Flávio Joséfo, né? E já tinha ali uma relação já de livros como sagrados, né? Então Flávio Joséfo ia também traduzir, né? Mas já não era mais original, né? E o Novo Testamento também, com o tempo, né, houve muita perseguição, né, da igreja. Então o que a gente tem também é cópia, ok? Então por hoje é isso, tá ok? E semana que vem a gente vai detalhar mais sobre a Escritura Sagrada.